Pessoal, estamos iniciando mais uma semana, continuando falando sobre população, né? Crescimento demográfico, ou seja, crescimento populacional. Né? Como é que está o crescimento populacional atualmente, né? Então, a intensidade, o volume, as consequências desse crescimento nos últimos 50 anos, e em particular nos últimos 50 anos, atingiram proporções impressionantes, né? Nós temos agora um crescimento contínuo ao longo do tempo. Estamos num ritmo de 75 milhões por ano, ou seja, a cada ano a população mundial nesses últimos 50 anos tem aumentado em média 75 milhões de habitantes. Então, desde o surgimento da espécie humana até o ano de 1830, a população mundial atinge 1 bilhão de pessoas, ou seja, em 1830 nós tínhamos 1 bilhão de habitantes. O segundo bilhão é alcançado em 97 anos, ou seja, em 1927. Há menos de 100 anos nós tínhamos 2 bilhões. E o terceiro é em 33 anos, por volta de 1960. De lá para cá, a população dobrou em menos de 40 anos, certo? E hoje, né, a população mundial, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes, né? Mais de 7 bilhões e meio, certo? As projeções que em 2025 nós cheguemos a 8 bilhões, ou melhor, e a 10 bilhões em 2083, segundo projeções das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Então, aqui nós temos um crescimento contínuo. No início, a gente viu aí no slide anterior, nos slides anteriores, que no início o crescimento era lento, certo? E depois dos anos de 1900, né, nós tivemos um crescimento muito rápido. Para vocês terem uma ideia, de 1950 a 1980, a população mundial dobrou em apenas 30 anos. A partir de agora nós temos uma desaceleração do crescimento, né, mas o crescimento ainda continua contínuo, né, ao longo do tempo ainda continua bastante significativo. Presta atenção, nós fomos atingir 1 bilhão de habitantes em 1850, tá nem com 200 anos, né? Em 1950 nós já tínhamos 2 bilhões e 400, em 90 mais do que dobrou, né? Mais de 5 bilhões. Em 2000 nós tínhamos 6 bilhões e 100 milhões de habitantes, em 2011 7 bilhões, né? O qual nós já ultrapassamos. Devemos chegar aos 8 bilhões em 2025. Então, para entender isso, nós temos as fases do crescimento demográfico, né? Para entendermos melhor como se processa o crescimento e a estabilização do crescimento demográfico, fato que os especialistas chamam de transição demográfica, né? E é importante nós analisarmos as fases do crescimento demográfico. Nós temos a primeira fase, que é a fase do crescimento lento da humanidade. Foi até o século XVIII, né? Nós tínhamos uma alta natalidade, então aumentava, o nascimento era alto, mas, em contrapartida, a mortalidade era também alta, né? Já passou aí, mortalidade alta. Então, a natalidade e a mortalidade, elas meio que, não é, era alta cada um, então ocasionava um baixo crescimento. Então, nós não tínhamos métodos de prevenção, então as famílias eram muito grandes. Nós também não tínhamos qualidade de vida, nós não tínhamos saúde ainda, não tinha a profissão da medicina praticamente, né? Então, as pessoas não tinham acesso à saúde nem à higiene, então a mortalidade também era alta. E também existiam muitas guerras. A segunda fase, que é a fase do crescimento rápido. Continuamos com as altas taxas de natalidade, mas houve uma baixa na taxa de mortalidade, porque houve o quê? Uma melhoria nas condições médicos sanitárias. Essa fase ocorre, né, na maioria dos países subdesenvolvidos. A maioria dos países subdesenvolvidos encontra-se nessa fase, um crescimento rápido, altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, certo? Já os países desenvolvidos já não estão nesta fase. Se a gente observar o mapa de crescimento populacional, a gente vai ver que o crescimento populacional se dá justamente nos países subdesenvolvidos, crescimento atual. Terceira fase é a chamada fase de estagnação, crescimento
não é, inferior a 1%. Nós temos baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Por que que a natalidade agora ela diminui? É justamente a introdução dos métodos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos, o acesso à educação, o acesso à informação. E onde é que a população vai ter esse acesso à educação, esse acesso à informação? Justamente nos países mais desenvolvidos, onde a educação é de melhor qualidade, né? Onde a informação, a população é informada, certo? Então isso ainda não está acontecendo ainda nos países subdesenvolvidos, ainda não aconteceu, né? Na maioria dos países subdesenvolvidos, mas nos países desenvolvidos nós estamos nessa fase de estagnação, geralmente inferior a 1%, nulas e até negativas. Nós temos países que o crescimento é negativo, então nós temos crescimento rápido, tá vendo? Aqui é uma pirâmide etária, estamos vendo aqui a base da pirâmide, então nós temos uma alta taxa de natalidade. Veja aquela alta taxa de natalidade? E o topo da pirâmide é muito fino, né? Certo? A mortalidade, né? A expectativa de vida não é muito alta, mas ou seja, essa alta taxa de natalidade faz com que o crescimento seja muito rápido. E crescimento lento, isso ocorre nos países desenvolvidos, né? Você veja aí que a base da pirâmide já não é larga. Por quê? Porque a taxa de natalidade é pequena, os nascimentos são bem menos, né? Mortalidade também pequena, certo? Então o crescimento é muito lento, né? O que vai hoje definir o crescimento de um país é justamente essas taxas de natalidade. Nós temos países que o crescimento é nulo, onde a taxa de natalidade e a de mortalidade são iguais. A taxa de natalidade é menor ainda, né? Nós temos a Espanha, a Austrália, a Grécia. E nós temos países com crescimento negativo, onde a taxa de natalidade é muito pequena, certo? Nós temos a Alemanha, Bulgária e Suécia. E nós temos a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, embora o país tenha uma boa qualidade de vida, ela sempre vai existir. As pessoas vão ficando muito idosas e chega a hora, né? E eles morrem, né? Embora tenham uma boa qualidade de vida. Mas com essa taxa muito pequena de natalidade, faz com que esse crescimento seja negativo. A Alemanha, Bulgária e Suécia estão nesta fase, certo? O crescimento demográfico nos países desenvolvidos. A gente já falou que nos países desenvolvidos tem ocorrido uma transformação na estrutura familiar. A taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Está muito baixa. Nos países desenvolvidos, a média é de 1,5 filho por mulher. A taxa de fecundidade. Muitos países apresentam taxas inferiores a 2,1 filhos por mulher, mantendo assim estabilizado o tamanho de sua população. Então, quando você tem uma taxa de fecundidade inferior a 2, aí o seu crescimento é muito lento, né? Se for abaixo de 1,5, o seu crescimento vai ser nulo. Então, pessoal, continuando, fatores que contribuem para a diminuição da taxa de fecundidade. Quando eu falo diminuição da taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, eu também estou falando uma diminuição da taxa de natalidade. Então vamos lá. Urbanização. Urbanização é a população, né? O aumento da população que vive na zona urbana, ou seja, nas cidades. As exigências da vida urbana. Então, as exigências da vida urbana é uma vida muito mais corrida, de muito mais acesso à educação, acesso a trabalho. Isso diminui o número de filhos por família. Você pode observar que as famílias que vivem nas cidades grandes, principalmente, eles têm menos filhos do que as famílias que vivem na zona rural. Então, nós temos um aumento da escolarização, que pode levar o maior acesso a métodos e planejamento familiar. Então, quando a pessoa é mais escolarizada, então ela vai ter mais conhecimento sobre os métodos contraceptivos e assim vai fazer um planejamento familiar. Então, as famílias, certo? Vão ter agora os filhos que quiserem ter, porque tem os métodos para se proteger. Vai desde os métodos contraceptivos, né? Pílula, DIU, a camisinha, e vários outros métodos comprimidos, né? E nós temos também, temos aqui a esterilização feminina, que é justamente a gente chama de ligar, né? Para não ter mais. Então hoje nós temos um planejamento familiar, que algumas famílias não têm, e antigamente não tinha.
Para você fazer uma análise, é só observar os seus avós. Os seus avós geralmente eram 8, 10 filhos por família. Hoje as famílias são bem menores, por causa justamente de um planejamento familiar que hoje é possível e antigamente não era. E esse planejamento ele é maior, ele é mais notado nos países desenvolvidos. Já chegou no Brasil, né? Mas ainda não é em todo o território nacional. Nós estamos ainda no processo de início de planejamento, né? O Brasil já tem uma diminuição no seu crescimento e vai diminuir, está diminuindo cada vez mais. A incorporação das mulheres no mercado de trabalho, o acúmulo do trabalho dentro e fora de lá, e fora do lar. Então isso é outro fator que faz com que as mulheres tenham menos filhos, né? Ou seja, a taxa de fecundidade diminua. Então a mulher hoje ela tem, né, a função de trabalhar fora. Antigamente a mulher era apenas ficava apenas no lar, né, cuidando do lar. Então assim fazia com que ela tivesse mais filhos. Hoje não, ela vai pensar em estudar, ela vai pensar em se colocar no mercado de trabalho. Então ela vai pensar duas vezes antes de ter uma gravidez. Então, isso faz com que haja uma diminuição da taxa de fecundidade, haja uma diminuição do número de filhos por mulher. Olhando essas características, urbanização, aumento da escolarização, planejamento familiar, métodos contraceptivos, incorporação das mulheres no mercado de trabalho, a gente observa que essas características são mais presentes em países desenvolvidos. Então, por isso que nos países desenvolvidos o crescimento é lento. Nos países subdesenvolvidos, tudo isso aqui tem, mas em um menor grau. Então, faz com que nos países subdesenvolvidos ainda haja um crescimento rápido, né? Principalmente em países subdesenvolvidos e baixo desenvolvimento. O Brasil é um país subdesenvolvido, no entanto, tem um desenvolvimento melhor do que outros subdesenvolvidos, então nós estamos numa situação de transição demográfica. Nosso crescimento não é lento, mas também não é tão rápido. Então, pessoal, né, boa aula, faça suas anotações e até uma próxima.